O estelionato é um crime material previsto no artigo 171 do Código Penal, que tem a seguinte redação: obter para si ou para outro em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então vamos lá, o estelionato ele é um crime material porque o legislador descreve conduta e resultado e para a consumação do crime tem que haver o resultado. Se não houver a ocorrência do resultado, o crime ficará apenas na seara de crime tentado e não de crime consumado. A fraude é um meio para praticar o crime de estelionato. E aqui, a fraude ela pode ser tanto civil quanto penal. Outra coisa importante que a gente precisa entender em relação ao estelionato é que a configuração do estelionato pode se dar através de um bem imóvel. É diferente do furto, por exemplo, que o legislador no 155, ao falar em subtrair coisa alheia móvel, exige que a coisa alheia seja móvel. Aqui, no estelionato, o objeto do delito pode ser um bem imóvel. Outra coisa importante, o sujeito ativo do crime de estelionato é qualquer pessoa. Trata-se aqui, portanto, de um crime comum. Agora, no que diz respeito ao sujeito passivo, nós podemos inicialmente entender que qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime de estelionato. Agora temos que ressaltar duas situações excepcionais. A primeira delas é quando existir como sujeito passivo um menor de idade ou um incapaz, um doente mental ou com uma capacidade reduzida. Neste caso, se alguém obtém vantagem ilícita em face desse menor de idade ou desse sujeito que é incapaz por redução da capacidade intelectual, nós teremos aqui não o crime do artigo 171 do Código Penal, mas teremos o crime do artigo 173 do Código Penal. O crime do artigo 173 diz assim, abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão e inexperiência de menor, ou da alteração, ou da alienação ou debilidade mental de outro, induzindo qualquer deles a prática de atos suscetíveis de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio de terceiro. Então vejam que se o sujeito passivo for menor de idade ou com a capacidade intelectual reduzida, o crime será o do artigo 173, tendo em vista que o artigo 173 é especial em relação à disposição do artigo 171. E aqui, segundo o princípio da especialidade, há um conflito aparente de normas, mas o caso concreto, neste exemplo que eu dei, vai se inserir melhor no artigo 173 do Código Penal. Uma outra observação também muito importante, que geralmente é cobrada em concurso público, é a seguinte: em relação ao sujeito passivo, o estelionato exige que o sujeito passivo seja uma pessoa determinada ou um grupo de pessoas determinadas, porque ele faz referência a prejuízo alheio. Então é necessário que o sujeito passivo seja determinado, que a vítima esteja determinada. Se a vítima for indeterminada, o que pode se configurar é o crime contra a economia popular. Então, por exemplo, se o taxista altera o taxímetro do carro, ou se o dono do posto de gasolina altera a bomba de combustível, levando várias pessoas de forma indeterminada a ter um prejuízo em razão dessa adulteração, não existirá o crime de estelionato, mas sim existirá o crime contra a economia popular e não estelionato, porque no estelionato o sujeito passivo ele tem que ser determinado ou um grupo de pessoas determinadas. Agora, não pode haver uma pessoa indeterminada. Se for pessoa indeterminada, o que existe aí é um crime contra a economia popular. Outra coisa interessante, muitas vezes o sujeito ativo ele pratica uma fraude e obtém vantagem ilícita da vítima. Só que essa fraude ela é tão grosseira que ela pode ser considerada pelo senso comum como incapaz de produzir o resultado desejado, ou seja, a obtenção da vantagem ilícita. E aí você poderia pensar, por exemplo, que pode se sustentar como meio de defesa o crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Agora vejam, crime impossível no que diz respeito ao estelionato só pode ser alegado como tese de defesa se o estelionato não se consumar. Se o estelionato se consumar,
não haverá crime impossível. Por quê? Porque a fraude, por mais grosseira, por mais idiota que tenha sido, ela levou à consumação do crime. Então, você não pode alegar crime impossível por ineficácia absoluta do meio. A doutrina dá um exemplo interessante e diz que deve ser levado em consideração as circunstâncias do caso concreto para analisar a existência ou não do estelionato. Imaginem que alguém passe uma nota de cruzeiro para uma vítima, né? Ao invés de pagar com moeda real, paga com cruzeiro, uma moeda que já não está mais em circulação. É lógico que essa fraude ela é uma fraude grosseira, chega a ser uma fraude absurda, né? A gente inicialmente pode imaginar que ninguém cairia nessa fraude. Agora, se alguém cair nessa fraude e o sujeito ativo obtém uma vantagem lícita em prejuízo alheio e essa obtenção de vantagem ilícita venha se consumar, haverá estelionato consumado, você não poderá alegar, então, o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Agora, as circunstâncias do caso concreto são importantes porque, por exemplo, esse sujeito pode oferecer o cruzeiro, uma moeda que já não está mais em circulação, para um turista, um estrangeiro. E aí ele não conhece muita moeda nacional e pode cair, e isso já passa a não ser mais uma fraude grosseira. Mas, em síntese, para concluir, o que eu posso afirmar é o seguinte: se o estelionato se consumou, se houve a obtenção de vantagem ilícita por parte do sujeito ativo em benefício da vítima, não há crime impossível por ineficácia absoluta do meio, porque o meio foi eficaz, por mais grosseiro que tenha sido a fraude praticada, o meio foi eficaz para a consumação do crime de estelionato. Agora, se o estelionato ficou na esfera do crime tentado, o sujeito tentou obter vantagem ilícita, mas a fraude era grosseira a tal ponto que não enganou a vítima, aí sim, dependendo da fraude, você pode alegar o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.